Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema: a igreja precisa de uma boa dose de loucura. Êxodo 3:5 está escrito: e disse: não te chegues para cá, tira as sandálias de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Meus irmãos, minhas irmãs, Moisés ia enfrentar um rei tirano de um país mais poderoso da face da terra na época, o Egito. Moisés ia exigir desse rei tirano a libertação dos israelitas. Dos 40 anos de idade até os 80 anos, portanto, um período de 40 anos, Moisés ficou afastado do Egito, cuidando de ovelhas, cabras e cabritos, porque Deus assim permitiu, Deus assim quis. Agora, escute uma coisa: antes de passar esse período de 40 anos afastado do Egito, Moisés era respeitado pelas rodas dos governos egípcios. Moisés tinha reputação, tinha prestígio, tinha influência. Moisés se movia entre os ricos e os influentes do Egito. Antes desses 40 anos isolado. Agora aqui cabe uma pergunta: por que é que Deus permitiu? Por que é que Deus quis que Moisés passasse durante 40 anos afastado do Egito, cuidando de ovelhas, cabras e cabritos? Meus irmãos, Deus não usaria Moisés para libertar os israelitas se não fosse rompido a sua popularidade, o seu prestígio, a sua reputação. 40 anos, preste atenção, 40 anos afastado do Egito. É como se diz no ditado popular: Moisés já era. Moisés, quando chegasse de volta ao Egito, era um Moisés ninguém. Moisés passou 40 anos isolado, sumido, silenciado, sem mais nenhum prestígio, sem mais nenhuma reputação, sem mais nenhuma fama, sem mais nenhuma influência. Que líder daria ouvido a este Moisés? A este Moisés ninguém? Nenhum líder. Mas, meus irmãos, entendam uma coisa: foi no exato momento quando o prestígio, a reputação, a influência de Moisés estavam totalmente perdidas que Deus iria usá-lo. Meus irmãos, aqui tem uma lição para nós, para você e para mim. Se quisermos ser usados por Deus, nós temos que abandonar a ideia de querer ser grandão, de querer ter prestígio, fama, reputação. Sabe qual é o homem que Deus usa? É aquele que sabe que é impotente por si próprio. O Deus maravilhoso nos usa quando nos tornamos um nada. Deus usa aquele que esvazia-se de si mesmo. Quando Paulo entrou no cenário de sua época, ele não disse, Paulo não disse, sou formado na Universidade de Gamaliel. Ele não disse, falo muitos idiomas, sou amigo pessoal de muitos reis, governos e de homens famosos. Ele não disse isso.
Ele não disse tem um prestígio, tem uma reputação, tem uma influência. Sabe o que foi que ele disse? Está registrado em 2 Coríntios 12:6. Se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: eu não quero falar de mim mesmo, não quero glória. Eis aí um homem que é usado e pode ser usado por Deus. Escute uma coisa, meus amados irmãos. Quando você e eu, preste atenção, quando você e eu estamos ganhando espaço, estamos ganhando prestígio, fama, popularidade, reputação, reconhecimento, proeminência, algo está faltando em nossa mensagem. Sabe por quê? Porque Cristo é que deveria estar ganhando reconhecimento, proeminência e espaço, e não você, e não eu. Foi quando Moisés chegou ao ponto zero, em que o seu prestígio, a sua reputação e a sua influência se acabaram, que Deus apareceu a Moisés numa sarça ardente e deu algumas ordens. E foi aí que ele disse a primeira ordem: Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Moisés, fica descalço, Moisés, porque o lugar que está é terra santa. Meus irmãos, Deus, nessa palavra aqui, ele não se referia a um espaço físico, 2 metros por 3 metros, 4 metros por 5 metros, não. Deus estava aí falando de um estado espiritual. Entenda isso. O propósito da remoção das sandálias é que a partir daquele momento Moisés estava despido de toda a força humana. Moisés estava despido de toda a sua capacidade pessoal, natural. Meus irmãos, é interessante observarmos que os escravos na época só andavam descalços. E Deus disse: Moisés, fique descalço. Em outras palavras, na verdade, Deus estava dizendo: para fazer a minha obra é preciso ser meu escravo. Meus irmãos, para o evangelho moderno, a expressão escravo de Cristo não soa bem. Por quê? Porque hoje o que se fala nas canções, nos púlpitos, é como ter sucesso, como ter riquezas materiais, como prosperar materialmente. Hoje, o que se ouve nas músicas e ditas evangélicas, que não são, e o que se ouve nos púlpitos é: Deus deseja que você seja tudo aquilo que você deseja ser. É isso que ouvimos. Deus deseja cumprir seus sonhos. É isso que se prega em alguns púlpitos e em músicas. Mas, meus irmãos, o verdadeiro evangelho é nós nos submetermos totalmente, completamente, inteiramente à vontade de Deus, se quisermos fazermos a obra de Deus. Era isso que Deus queria deixar claro na mente e no coração de Moisés. Para fazer a minha obra, fique descalço, Moisés. Tira as sandálias. Moisés, morra para si. Seja meu escravo. Meus irmãos, quando o ego está no comando, a obra de Deus é feita através de meios carnais. E mais, o que se ministra não é vida, é morte. Quando o ego está no comando, a obra de Deus é feita no estilo do Egito. Lamentavelmente, quando se entra em determinadas igrejas no Brasil, evangélicas, não se sabe mais se está numa igreja ou numa boate. Há
Há igrejas hoje que realizam o arraiar de Jesus. Há igrejas que no período do carnaval montam o seu bloco no pretexto de evangelizar, montam seus blocos carnavalescos e colocam nas avenidas e curtem o pula-pula através de música gospel. E mais, esses líderes que tentam realizar a obra de Deus no estilo do Egito, pode prestar atenção, eles defendem abertamente a descriminalização do aborto, defendem abertamente a descriminalização das drogas, defendem abertamente o gaysismo educacional. Em Romanos 9,33, Paulo diz: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê não será confundido. Meus irmãos amados, minhas irmãs amadas, a obra de Deus, quando é feita no estilo do Egito, o evangelho não é pedra de tropeço e nem é rocha de escândalo. Quando a obra de Deus é feita no estilo do Egito, não é confrontadora e nem é ofensiva ao orgulho humano. Sabe qual é o resultado? Sabe qual é a consequência, o fruto, a colheita de se fazer a obra de Deus no estilo do Egito? As pessoas não são formadas à semelhança de Cristo, são formadas à semelhança do diabo. E é necessário ficar bem entendido que ninguém pode cristianizar a natureza do Egito. Ninguém pode cristianizar o estilo do Egito. Ninguém pode, meus irmãos, santificar o profano. João 17:11, Jesus foi enfático. Ele disse: eles, os discípulos, eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Escute mais uma coisa. Os apóstolos morreram em situação de perseguição e sofrimento. Os apóstolos foram postos como exemplos de dor e de vergonha, para que a glória do Evangelho, para que a glória de Deus fosse revelada através de coisas celestiais e não através do estilo do Egito. Meu amado irmão, minha irmã, não se pode dar uma nova embalagem ao Evangelho. Não se pode colocar enxertos no Evangelho. A igreja precisa de uma boa dose de loucura. Sabe por quê? Porque o Evangelho é loucura para os que perecem. A igreja primitiva sacudiu o mundo de então, pregando o Evangelho debaixo da santidade de Deus e não usando o estilo do Egito. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e também para toda a sua família. Oremos, meus irmãos, porque para fazer a obra de Deus é necessário sermos escravos de Cristo. É necessário estarmos descalços. Tira as sandálias, fique descalços e vá para pregar a obra de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Louvado seja Deus. Amém e amém.